Talvez Mateus 6,34 seja um dos versículos mais difíceis da Bíblia. Talvez Mateus 6,34 seja um dos versículos que requer mais tempo de prática para nós aprendermos. Creio que Mateus 6,34 é um dos maiores desafios à nossa fraqueza. Mas também creio que Mateus 6,34 é uma bênção profunda a cada um de nós, quando entendemos e praticamos essa verdade nos dias que nós vivemos. Eu não quero pegar apenas o texto perdido, vamos dizer assim, nos outros 33 versos desse capítulo, mas rapidamente apenas uma visão geral do capítulo, então nós chegamos nele. O que trata o capítulo 6 do Evangelho de Mateus? Trata do nosso relacionamento com este mundo e dos problemas que a gente enfrenta nele. O que Jesus está tratando no capítulo 6? Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nele. E nós enfrentamos os problemas que advêm dele. E não tem como fugir disso. Não tem um escape, não tem uma questão que nos tire dessa realidade. É esta questão de quem somos. Seres humanos, fracos, mortais, atingidos por enfermidades físicas, muitas vezes psicológicas, atingidos pela mortalidade, não importa a idade que nós tenhamos. Então, o capítulo 6 vai tratar de nós, eu e você, dentro desse contexto todo. Mas, principalmente, a partir do verso 25, o Senhor Jesus começa a tratar de algo que parece que a ciência se importa com essa questão, talvez nos últimos 40 ou 50 anos, mas faz 2000 anos que Jesus já fala disso, sobre a ansiedade. Não é de muito tempo que a ciência tem estudado o fenômeno da ansiedade, dos sintomas e das consequências dele, mas o nosso Deus, na sua sabedoria, e o Senhor Jesus, aqui como Deus e na sua humanidade, ele está tratando exatamente disso, muito antes que a própria ciência viesse a se preocupar com qualquer questão assim. E ele começa a fazer isso bem típico da forma dele, lançando perguntas, não é? Não andeis ansiosos, ou seja, divididos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E a pergunta dele, no verso 25, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Literalmente ele está perguntando, o que é mais caro? O que é mais caro? O comer, o beber, o vestir ou a vida? O que o dinheiro não compra? Porque dinheiro compra comer, dinheiro compra beber e dinheiro compra vestir, mas dinheiro não compra a vida. Quando você observa, por exemplo, você já deve ter estudado na escola biologia. Bio é o quê? Bio é vida. Logia, estudo. Mas biologia não estuda a vida. Ela estuda os fenômenos da vida, mas ela não consegue definir o que é vida. Nem a própria ciência consegue definir aquilo que dá vida a esse corpo, a nossa alma. Então, o que Jesus está perguntando você está olhando para tudo que é material, o que custa mais? A vida que Deus lhe deu ou as questões para mantê-la? Então, ele vai usar agora comparativos. Olhe para as aves do céu, elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajuntam em celeiros. Você nunca viu o passarinho passar fome. Literalmente isso. Ele pergunta, mais uma vez no verso 27, quem é mais importante? A ponto de dizer, e qual de vós, ou melhor, ainda no final do verso 26, não tendes vós muito mais valor do que elas? Nota que Jesus lança um argumento e lança uma pergunta. Lança uma verdade e lança uma pergunta para a gente pensar nela. O que vale mais, um passarinho ou um ser humano? Com todas essas implicações, quem consegue acrescentar um covo da sua estatura? Ele não está dizendo aqui de acrescentar 45 centímetros ao nosso tamanho, mas literalmente seria, quem de vocês vai conseguir acrescentar 1 minuto além daquela vida que Deus lhe deu? Ou seja, você vai viver exatamente a vida que Deus lhe deu. Quem decidiu o dia,
Quem decidiu a hora e aonde você nasceria, de quem você nasceria, foi Deus. Ninguém definiu isso. E quem define quando essa vida física tem fim é Deus, seja pelo meio que for. Ou seja, o meio não importa. A questão de como a vida teve fim, mas Deus decidiu que ela iria até ali. Depois, os versos 28 a 30, ele olha agora para o vestuário, e ele olha para os lírios do campo, e ele diz, olha, eles crescem, não trabalham, não fiam, mas qual é o ser humano que se vestiu de forma mais elegante, mais bela, mais esplendorosa que a mais simples flor? Quando eu estudava no instituto, havia um japonês que tinha uma plantação extensa de milho, bem próximo da escola. E entre uma cultura e outra, nós vimos que aquele campo, ele ficou repleto de flores. Eu pensei assim, ele semeou flor? Não, ele semeou uma planta que ela tinha um bulbo grande embaixo da terra. E ela então germinava, aquele bulbo estava lá embaixo, crescia e dava umas flores lindas. Absolutamente maravilhoso, um campo imenso. Ninguém consegue criar aquilo, só Deus. Para sua curiosidade, depois que a flor morria e aquele bulbo apodrecia, então fazia aquele oco na terra e os ingredientes, aquilo que a terra precisava entrava ali. Era uma forma natural de fazer a terra se restabelecer. Nenhum de nós é capaz de se vestir tão bem como uma planta, uma simples planta que cresce e vive alguns dias e depois é lançada no fogo. Então, a conclusão e a pergunta do verso 30, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, literalmente homens de pouca experiência no andar com Deus. Por isso, não andeis inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Todas estas coisas os gentios procuram. Literalmente, Jesus está dizendo o seguinte, não viva como um incrédulo. Não viva igual um incrédulo. Não viva como igual as pessoas desse mundo. Não viva a semelhança deles. Você tem que realmente entender que o nosso Pai Celestial bem sabe que nós necessitamos de todas essas coisas e Ele já tem providenciado e cuidado para que elas nos sejam supridas. Ou seja, viva como aquele que conhece Deus. E por isso a conclusão do verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo o seguinte, olha, a sua busca, a sua inquietação, a sua ansiedade não vão te levar a lugar nenhum. Vão te levar, sim, mas não é um lugar bom. Vão te levar para a preocupação, para a doença, para o desgaste, mas não vão acrescentar nada na sua vida. Então, o que Jesus está dizendo é, olha, Deus ele é tão bom que Ele já se preocupou com tudo isso, agora cabe a você se preocupar com as coisas dEle. Ele já supriu tudo que você precisa, mesmo que você não tenha na sua mão, e Ele já está preocupado e trabalhando com isso tudo. É interessante que a forma que Deus faz isso talvez não seja a forma que nós queremos que Ele faça, não é? Eu vou usar 2 exemplos. Quando Deus deu o maná para o povo de Israel, qual foi a ordem de Moisés? Era para colher a quantidade suficiente para um dia. E daí foi a turma lá que achou que no outro dia não ia ter e fez o quê? Estocou, né? Chegou na outra manhã, podre, tinha bicho. É interessante que o maná vinha dia após dia. E só cessou no dia que Deus já tinha avisado que ia cessar. Quando vocês colocarem o pé na terra prometida, acabou. Daí vocês vão começar a comer dali. Quando Jesus, aqui nesse mesmo sermão, ora pelas nossas necessidades, Ele diz assim, o pão do mês inteiro nos dá hoje. Não é assim que Ele fala. O que Ele diz? O pão de cada dia. Então nós temos que entender a forma que Deus opera. Deus opera um dia de cada vez. Só. É um dia após o outro. E é por isso e por essa verdade que precisa do verso 34. Porque se o texto termina no verso 33, eu acho que está bom demais, né? Está excelente. Mas por causa não daquilo que Jesus falou, mas de nós e das nossas inquietudes, é que precisa acrescentar o verso 34.
Às vezes parece que o verso 34 não é para estar aqui. Não encaixa, mas encaixa. Porque exatamente as nossas fraquezas causam isso. Nós sabemos tudo que vem até o verso 33, mas nós temos sempre aquele se na nossa mente. Então o verso 34 vem curar esse se. E se não der certo? E se Deus não fizer? E se as coisas não forem assim? Então a resposta para isso está no verso 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então nós voltamos para a mesma lei. Deus trabalha um dia de cada vez. É um dia de cada vez e não tem negociação. Você não vai negociar com Ele isso. Deus vai trabalhar um dia de cada vez na sua vida. Quando eu aconselho alguém numa viagem longa, eu sempre dou o mesmo conselho. Uma viagem longa de 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, ela é semelhante a qualquer outra viagem, talvez um pouco mais desgastante. Mas o princípio é o mesmo. A boa e segura viagem é aquela que é feita 1 quilômetro por vez. Só isso. É 1 quilômetro por vez. Não tem como mudar essa regra. Você tem que ir esse quilômetro, para ir o outro, para ir o outro, para ir o outro. Aonde é que tem que estar a sua atenção? No quilômetro que está a 10 à frente? Não. Nesse de cá. Esse que você está com a sua rodinha aqui. Assim como na viagem é 1 quilômetro por vez, na vida também é um dia por vez. Então isso nos leva a pensar em algumas questões, meus irmãos. Primeiro, nós temos que aqui fazer uma diferenciação. Tem uma diferença entre pensar no amanhã e se preocupar com o amanhã. E para que não cause dificuldade ou preocupações na nossa mente, eu acho que a gente tem que diferenciar isso. Você pensa no amanhã e você se preocupa com o amanhã. Primeiro, pensar no amanhã significa tomar ações hoje que servirão para o seu bem-estar amanhã, sem prejuízo das responsabilidades de hoje. Por exemplo, manter uma poupança financeira é pensar no amanhã e não é pecado. Não. Um seguro de vida é pensar no amanhã e não é pecado. Planejar a aposentadoria é pensar no amanhã e não é pecado. Por quê? Porque você simplesmente está tomando ações para o seu bem-estar, mas você não está prejudicando hoje. Então, não há nada de errado em poupar dinheiro, investir bens ou fazer um seguro de vida. Essas coisas não são pecaminosas em si mesmo. Você está se preparando para o amanhã, principalmente seguindo essa regra, sem prejudicar o hoje, de forma que, quer você viva ou não o amanhã, isso não vai trazer prejuízo. Essa é a regra. Você está fazendo uma coisa pensando no amanhã. Se o amanhã não vier, não vai trazer prejuízo nenhum. Concordam? Não vai trazer mal nenhum. Eclesiastes 11:1 dá uma visão disso dizendo: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É assim. É desse jeito. Além disso, agora eu vou ao contrário, a ansiedade pelo amanhã, ela é marcada pela preocupação a tal ponto de prejudicar o seu hoje. Essa é a dificuldade. Quando você está ansioso pelo amanhã, você está preocupando o dia de hoje, trazendo dúvidas e angústias sobre um dia que você não sabe se vai viver. Você não sabe se vai viver o amanhã. Mas você está sacrificando hoje, dessa forma, pelo amanhã que você não sabe. Nesse caso, sim. Você não sabe se vai viver o amanhã, mas parece que você já quer adiantar a coisa para que isso aconteça. Então, assim nós pecamos. E pecamos pelo quê? Por inquietação. Por isso, nós vamos tomar as ações necessárias e que estão ao nosso alcance no que diz respeito ao amanhã, mas realmente sem trazer prejuízo ao dia de hoje e à nossa comunhão com Deus hoje. Ou seja, nós pensamos no amanhã, mas nós temos a plena certeza que ele pertence apenas a Deus, não a nós. Ou seja, nós não gastamos o hoje e amanhã, gastamos o hoje e hoje. E se o amanhã chegar, realmente Deus trará
o trará com todos os seus benefícios. Salmo 37, 25 diz que fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Ou seja, nós temos essa consciência. Agora, há algumas formas que essa preocupação com amanhã nos rouba coisas boas hoje. Cada dia ele é único, cada dia é um presente, cada dia pode ser o último que nós vivemos aqui. Então, há algumas atitudes que nós tomamos, eu vou citar duas delas, que são pecaminosas, porque roubam as bênçãos de hoje, em prol do amanhã. A primeira delas é a preocupação com o amanhã e os prejuízos eternos que nós temos com isso. Realmente, quando nós nos preocupamos, nos ansiamos com o amanhã, de certa forma, nós nos tornamos insensíveis para aquilo que Deus deseja fazer hoje. Deus tem um plano para hoje e Deus tem um outro plano para amanhã. Nós também somos assim, não somos? Deus tem algo que Ele quer fazer hoje e tem algo que Ele quer fazer amanhã. O problema é que a minha inquietação com amanhã me torna insensível, incapaz de perceber o plano que Deus tem para hoje, para o agora. Então eu fico tão preocupado com o plano de amanhã que eu não cumpro o plano de hoje. E isso me torna incapaz de aprender o que Deus quer me ensinar só hoje. Amanhã é outra lição. Mas aí eu tenho dificuldade com a lição de amanhã, porque eu não aprendi a de hoje. E eu também não aprendi a de ontem. Porque hoje eu já quero saber que lição que é amanhã. E não consigo aprender a de hoje, e assim eu vou embolando as coisas de uma forma que essa preocupação e essa atitude me impede de glorificar a Deus hoje. Você quer fazer um teste na sua vida? Simples. Um pouquinho antes de dormir hoje. Você vai dar glória a Deus pelo quê? O que você vai agradecer a Ele? Você vai olhar para as últimas horas, talvez as últimas 18 horas, que você teve acordado, viveu, trabalhou, fez suas coisas. Por quais coisas você vai dar graças? Isso é simples pelo sentido que se você gastou o dia todo preocupado só com o amanhã e ansioso pelo amanhã, você chega no dia, no fim do dia, sem razão alguma de dar graças. Chega no fim do dia e você não tem motivo nenhum de agradecer, porque você gastou o dia inteiro preocupado com amanhã. E você não foi capaz de perceber o que Deus fez hoje. Os livramentos de hoje, os suprimentos de hoje, as alegrias de hoje. Você perdeu tudo isso. Você jogou fora, no lixo. E no final do dia, simplesmente não tem nada para agradecer. A segunda grande preocupação e questão é que nós não podemos recuperar amanhã as bênçãos perdidas hoje. A preocupação, então, com amanhã, ela rouba as bênçãos de hoje, e as bênçãos de hoje não podem ser recuperadas. Realmente, as preocupações com o amanhã nos fazem perdermos as oportunidades de interagir, conversar, aprender, amar o nosso cônjuge, os nossos filhos, fazer o nosso trabalho com alegria, como ele deve ser feito, aprender diante de todas as circunstâncias. Hoje eu compartilhei com um homem incrédulo, isso que eu vou contar a você agora. Surgiu uma oportunidade de compartilhar uma coisa que eu estava conversando com um homem incrédulo, que não conhece a Cristo, e ele foi contar para mim como que no trabalho dele, uma pessoa que precisava do trabalho dele, ficava passando na frente do trabalho dele, e quando ele via alguém lá, ele não entrava, porque ele não queria perder o tempo de esperar a outra pessoa sair. E ele estava me contando disso. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, alguns anos atrás, e que me deu uma lição preciosa. Era um dia de semana. Vocês sabem que o nosso irmão João da Cruz já enfrenta dificuldade há alguns anos, né? Isso que eu vou contar deve fazer uns 5 anos. E daí um dia ele precisava estar bem cedo lá na Araújo Jorge. E daí eles pediam para mim para levar ele bem cedo lá, se não me engano nós íamos sair 7 horas ou antes das 7 horas. Daí fui, peguei o irmão João, eu não lembro mais quem foi junto, foi mais uma das filhas, um dos netos, uma coisa assim, e a gente saiu cedo, e eu sei que daqui, desse ponto aqui da avenida, até lá em cima, naquele supermercado,
a gente levou 40 minutos. Tinha estragado um ônibus, alguma coisa assim, e fechou a pista. E aquilo foi me dando uma agonia. Porque eu estava lembrando o que eu tinha que fazer depois que eu viesse de lá. E sabe o que eu fiz com a minha agonia? Deixei o irmão João muito mal. Muito mal. Porque ele percebeu. Ele percebeu a minha agonia. E ele, então, começou a pensar que ele estava incomodando e atrapalhando o meu dia. E eu fiquei mais mal ainda. Quando eu percebi como ele ficou mal, mesmo disfarçando ali, não é? Naquela coisa batendo na minha mente, eu pensei assim, eu estou jogando fora uma oportunidade que Deus deu hoje, que eu não sei quando eu vou ter de novo. De conversar com um homem que é muito mais velho que eu, viveu muito mais coisa que eu, e que na sua simplicidade conhece coisas sobre Deus que eu não conheço. E eu me arrependi daquilo que eu estava fazendo, e eu comecei a conversar com o irmão João. Ele foi contar as histórias lá do Piauí, né? Como é que eles conheceram o Evangelho aqui, essa história toda. E a gente, mesmo no meio de um trânsito que não andava, teve um tempo ali tão agradável de compartilhar as coisas que Deus tinha feito na vida dele. A gente chegou lá no Araújo Jorge, ele foi levar a injeção dele e eu vi como o negócio era doído. Dói, não era coisa fácil, não. Daí, quando a gente estava voltando para o carro, ele com aquela dor, sentou. Eu não lembro se ele falou exatamente assim, mas seria mais ou menos assim, onde é que a gente parou? Né? A gente vai continuar agora até em casa, né, a conversa. Eu estava jogando tudo isso fora, pela minha ansiedade com aquilo que eu ainda tenho que fazer naquele dia. E eu nem sei se eu consegui fazer o que eu tinha que fazer naquele dia. E eu jogando algo que é precioso para mim, para o meu irmão, e que glorifica ao nosso Deus, quando nós conversamos sobre as coisas que Deus faz, e jogando fora por questão tola, por bobeira. É assim que a gente faz. Ou seja, essas preocupações todas que nós temos, jogam fora possibilidades e oportunidades que não vão ser recuperadas. Não vão. Se eu perco aquela oportunidade ali, não dá para recuperar. Não tem como recuperar. Eu lembro de pessoas que talvez se preocupem tanto com o amanhã e a ansiedade pelo amanhã, e talvez realmente consigam amealhar grandes riquezas, e eu lembro da história de um homem que eu li e que já foi publicado em muitos lugares, que ele tinha 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. E ele trabalhou arduamente, dia após dia. Foi um homem de grande sucesso. Porque na mente dele ele dizia, os meus filhos não vão passar por aquilo que eu passei. Esse era o objetivo de vida dele. Eles não vão passar a pobreza que eu passei, eles não vão passar as dificuldades que eu passei, eles não vão passar a fome que eu passei. Talvez você já tenha ouvido o testemunho dele, eu só vou encurtar a história dizendo que no final, então quando ele se aposentou, ele tinha conseguido juntar realmente tudo aquilo que ele queria. Ele só não tinha os filhos. O objetivo ele não tinha mais. Se não me engano, um dos filhos tinha morrido, o outro estava preso, e a moça, a única moça que ele tinha, aí havia deixado a casa para viver com um bandido. Então ele juntou tudo, conseguiu. Só não tinha aqueles para quem ele objetivou fazer tudo isso. Então, não perca as bênçãos do dia, pensando em coisas que você não sabe se vai viver. Então, a gente termina dizendo que nós precisamos aprender a viver o hoje, com as suas aflições e com as suas bênçãos. Eu creio que isso é para mim, isso para você. Tem dias nossos que são muito difíceis. Tem dias nossos que são dias maus. Mas eu quero lembrar uma coisa para você. Eles são a exceção. Certo? Eles são a exceção. Eu consigo, nesses 48 anos de vida, lembrar de dias muito difíceis, terríveis, mas eles são a exceção. Na maior parte do tempo, eu sou obrigado a reconhecer que provei da bênção de Deus em todo o tempo, mesmo nos dias difíceis,
mas que a grande maioria dos dias foi agradável e eu os vivi debaixo do cuidado dele. Por que eu estou dizendo isso? Você já viu como nós temos a tendência de nos queixarmos e murmurarmos, como se a nossa vida fosse uma coisa tão dificultosa que parece que não vale a pena viver? Como a gente tem a tendência de lembrar dos dias difíceis como se eles fossem a regra. Eles não são a regra, eles são a exceção. São a exceção. A regra difícil é de alguém que vai passar a eternidade no inferno. Essa é a regra difícil. Os dias difíceis daqueles que vão passar a eternidade com o Senhor são a exceção. Por isso ele diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não se divida entre confiar no seu grande Deus e se questionar se tudo vai dar certo. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ou seja, eu e você não temos poder para mudar o amanhã. A nossa única responsabilidade é viver o dia que Ele nos deu, do jeito que Ele nos deu e trouxe, que Deus nos deu. Basta cada dia o seu mal, simplesmente lembre-se de quem você realmente é e da pouca força que você possui. Não carregue um peso maior do que aquele que você pode suportar. Viva um dia, cada dia, como uma unidade, com seus problemas e as suas bênçãos, e enfrente as lutas e prove os livramentos de cada dia, porque 1 Coríntios 10:13 diz que essas coisas andam juntas. Não veio sobre vós tentação, ou seja, provação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Você sabe que isso é uma promessa, não sabe? Ele está dizendo que as minhas provações são do meu tamanhinho e que as suas provações são do seu tamanho. Por isso vão acontecer coisas comigo que não vão acontecer com você e vai acontecer coisas com você que não vai acontecer comigo. Por qual razão? Porque eu não suporto aquilo que vai acontecer com você e você não suporta aquilo que vai acontecer comigo. Literalmente, num bom goianês, Deus dá a tampa segundo a panela. Exatamente isso. Ou seja, as provas virão de acordo com a nossa capacidade de suportar, mas tenha certeza, antes, junto com a provação, dará também um escape para que a possais suportar. Então ele está dizendo duas coisas, e nós terminamos com esse verso. Pode ser que, diante das dificuldades e lutas, Deus dê o escape, te livre. E pode ser que, diante das dificuldades e lutas, Deus diga o que disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E você vai ter que viver com essa fraqueza o resto da sua vida nesse mundo. Agora, é muito diferente uma fraqueza que é resultado do pecado e uma fraqueza que é resultado do treinamento de Deus para nós. O espinho na carne não acabou com a vida de Paulo. Transformou ele em uma pessoa muito melhor. Em todos os sentidos. Quando a gente conhecer Paulo lá no céu, eu tenho um livrinho só de perguntas para ele. O meu livrinho está cada vez maior, grosso. Eu sempre deixo no bolso, perto do bolso. Vai que o arrebatamento vem naquela hora ali, dá tempo de catar o livrinho, levar o livrinho. Eu quero sentar com ele lá no céu, fazer umas perguntas cabulosas para ele. Né? E olha, quando a gente encontrar ele, talvez a gente perceba isso melhor ainda. O bichinho era um homem orgulhoso. Era orgulhoso. O que o espinho da carne fez? Tornou manso, mansinho. Daí você lembra de quem nessa hora? Moisés não era assim também? Era, né? Mesmo jeito. E daí você lembra de quem? De mim e de você. Você consegue lembrar de você 10 anos atrás? Como é que você era? Que jeito você era? Você lembra com alegria ou com, assim, mais ou menos com um pouquinho de vergonha? Eu lembro com vergonha, né? Tipo assim, não quero cometer os erros do passado, né? Então, você continua se queixando dos problemas? Não.
Eles são um instrumento para transformar a gente em melhor, mais forte, um testemunho melhor do nosso grande Deus. Mas tudo isso principia, irmãos, por vivermos um dia de cada vez. Essa é a grande regra. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva só hoje. E assim Deus vai nos ajudando. Obrigado, nosso Deus, pela tua imensa graça e bondade, pela forma que o Senhor tem sido tão bondoso e misericordioso conosco. Nós temos enfrentado lutas que, se não fosse o Senhor, nos destruiriam. Provas, ó Deus, que alguns anos atrás nós nunca imaginaríamos que conseguiríamos suportar. Mas o Senhor tem agido de uma forma tão eficaz na nossa vida, o Senhor tem nos purificado e melhorado quem somos, nos transformado à imagem do Senhor Jesus, que, ó Pai, nós somos obrigados a reconhecer que as lutas do passado foram as dificuldades que nos trouxeram até aqui. Estamos sendo livres do poder do pecado. Estamos sendo livres do poder que nos destruía. Estamos sendo cheios do poder de Jesus Cristo, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos dá alegria em meio às provações. Obrigado pelas provações dessa semana, elas nos tornaram melhores, mais semelhantes ao nosso tão grande Salvador. Ajuda, Pai, cada um de nós. Esta igreja, na sua fraqueza, na sua debilidade, precisa do Senhor. Nós, na nossa tão grande debilidade, carecemos que o Teu Espírito Santo nos ajude e que o poder do Senhor Jesus Cristo seja manifesto em pessoas tão fracas como nós. Confiamos que o Senhor continuará pela Tua misericórdia nos sustentar. E assim nos despedimos nesta noite agradecidos pelo Teu cuidado, pois oramos em nome de nosso tão poderoso e amoroso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar-nos em pé, irmãos, nós vamos cantar e assim nos despedir.